Acho que entre as perguntas que vocês mais me fazem é como estudar o público e o mercado de cada cliente. Com o tempo fazendo gerenciamento de diversos clientes, de diversos mercados, eu fui vendo que isso me dava muita experiência, mas também me dava muito trabalho, porque eu tinha que estudar individualmente sobre o mercado de cada um desses clientes. Por mais que as funções dentro de uma rede social elas pareçam as mesmas, né? Elas são usadas para todos os clientes, como por exemplo no Instagram, usar hashtag, usar geolocalização, elas são funções básicas. A gente não pode aplicar as estratégias de um cliente em outro, como por exemplo, imagina eu ter que aplicar, eu falei dos UFOs, imagina eu aplicar as estratégias de um zoológico para um médico. Não tem a menor condição, o perfil não vai sair do lugar e não vai fazer sentido, porque o público e o mercado é totalmente diferente. Então vamos lá que eu vou te ensinar agora como que você vai fazer esse estudo. A gente chama na JG esse processo de entrada. É basicamente um documento onde a gente divide ele em 3 partes e a gente vai saber aí fazer algumas perguntas básicas para o cliente que a gente pode fazer ou em uma reunião ou diretamente no WhatsApp mesmo. A primeira parte é onde você vai fazer a reunião com o cliente, porque provavelmente ele vai saber essas respostas mais rápido, que é como a empresa surgiu, qual a principal missão dela, quem é o público que eles atendem atualmente, qual que é a personalidade da marca, né? Então, se é uma marca mais descolada, se é uma marca mais séria, qual que é a personalidade das fundadoras ou dos fundadores, porque isso também precisa ser levado em consideração à medida que você tem uma pessoa ali que é a representante da marca, né? Que é a pessoa que vai estar ali falando. É legal a gente saber essa personalidade também, para que a gente consiga encaixar. E por fim, qual o propósito que essa empresa tem com o Instagram? Qual a principal missão deles? E por favor, tentem extrair uma informação muito melhor do que apenas quero ganhar seguidores. Tentem alguma coisa mais profunda. Isso são perguntas que você precisa fazer. A segunda parte ela é bem interna, é onde a gente vai fazer realmente os estudos. E esses estudos eles não são divulgados para o nosso cliente, são só internamente. E a gente pede aí entre 4 e 5 dias para fazer todo esse planejamento, que é todo esse material aí que eu tô falando para vocês agora nesse vídeo. O contrato, ele começa já contabilizando esses 5 dias. Então, assim, o nosso contrato inicia na medida que a gente está fazendo esses estudos. O cliente, ele já paga a partir disso. A primeira coisa que a gente faz é uma análise completa do perfil. Então, a gente entra no perfil, vê como que tá os insights, os dados, né? E a gente vai tirando print de tudo para a gente armazenar. Isso é muito importante para que a gente consiga ver uma evolução, não só ali através de relatórios, mas a gente saber exatamente como a gente pegou uma conta no início e a gente vai devolvê-la ela ou nunca devolvê-la, que é a nossa esperança, né? Que mantenha pra gente para sempre. Depois que a gente faz essa análise aí interna de ver o que está acontecendo na conta e o que a gente precisa melhorar, a gente vai começar a analisar o nicho e o mercado do cliente. Então a gente vai ver aí o que está acontecendo nesse mercado que está em alta, o que a gente precisa observar, o que as pessoas estão querendo saber e o que a gente precisa levar em consideração. O terceiro ponto é a análise de concorrentes e isso aí você pode até pedir ajuda para o seu cliente para entender aí quem que são os concorrentes dele, porque a gente analisa os concorrentes. Eventualmente a gente acaba pegando alguns clientes que eles vão ficar ali olhando o concorrente e dizendo: meu Deus, fulano de tal tá fazendo tal coisa, precisamos fazer também. Sendo que esse é um pensamento errado. Você precisa ver o que ele tá fazendo e pensar no que ele ainda não fez. Então a nossa análise de concorrente é muito mais pensando no que ele não fez, que a gente pode fazer de diferente, muito mais do que o que ele está fazendo e a gente pode fazer igual. Então é esse ponto que você precisa estar olhando quando você analisa o perfil de um concorrente. E claro, não é uma análise relativamente rasa, não é para você ficar ali focado. O quarto ponto é quais perfis a gente vai ter de inspiração. Então aí sim a gente vai selecionar alguns perfis que a gente quer usar de base, seja em formato de conteúdo, seja em formato de design, seja em distribuição de Reels, seja de Stories. A gente pode ter, não precisa nem ser do mesmo mercado ou do mesmo nicho, podem ser de nichos diferentes, mas que vão te dar ali uma clareada, que vão servir realmente de inspiração. Lembrando novamente que inspiração não é cópia, tá, gente? Vamos saber separar disso, porque senão o processinho chega.
O quinto e último ponto que você vai analisar é qual a brand persona e qual a persona do seu cliente. A brand persona é: se o seu cliente fosse uma pessoa, se aquela empresa fosse uma pessoa, como ela seria? Se a empresa não tiver definido isso naquela primeira parte que a gente fez, você vai ter que definir agora. E a persona é o perfil de cliente ideal que a gente precisa atingir. Qual a idade, o que gosta de fazer, onde mora, quais seus hobbies, com que trabalha, tudo isso a gente vai destrinchar na persona. Novamente, vou deixar esse documento aqui para que vocês consigam fazer as anotações por aí. Depois de estudar bem aí o mercado, a gente vai passar para a terceira e última parte, que também é uma parte interna, onde a gente vai definir a estratégia daquele perfil. Então aqui é onde você realmente vai definir o seu plano estratégico. O que você vai fazer aqui para que você chegue naquele ponto final. Então você tem que levar o seu cliente do ponto A até o ponto B. O primeiro ponto é: qual tipo de perfil vai ser? Vai ser o perfil de uma empresa? Vai ser o perfil de uma empresa que tem como uma pessoa que é basicamente o influenciador daquela empresa? Vai ser um influenciador? Qual que vai ser o formato do perfil? Isso vai definir muito, obviamente, a forma como que a gente vai abordar. Mais pra frente eu vou falar para vocês a diferença entre perfil de empresa, perfil de influenciador e perfil de pessoas da área de saúde, porque é importante vocês saberem esses 3 pontos. O segundo ponto é como fazer para humanizar. Como a gente trabalha aí voltado para a humanização de marcas, né? A gente quer trazer o mais real das marcas. A gente precisa saber como a gente vai encaixar isso na nossa estratégia. Então, se a gente vai postar fotos a cada 15 dias e a gente vai fazer um storytelling ali na legenda, ou se a gente vai fazer reels mais divertidos, ou se a gente vai postar stories todos os dias contando um pouco ali da trajetória, ou se vai ser um IGTV mais longo, tudo isso você vai definir agora nesse plano. O terceiro ponto é quais tipos de conteúdos vão ter. Então você tem que pensar aí no mês quantos reels vão ter, quantos posts de carrosséis vão ter, quantos stories vão ter. Tudo isso você vai definir agora também. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês como a gente faz aqui na JG, então não precisa se preocupar muito com esse agora, que eu vou te explicar bem detalhadamente mais pra frente. Quarto ponto, como vai ser feita a organização do feed? Aqui vocês sabem que o feed é a maior vitrine, é onde a pessoa vai decidir se ela vai querer ficar ou não no seu perfil, então precisa ser muito bem elaborado. Aí você pode decidir se vai ser um feed xadrez, se vai ter mais fotos do que post, se vai ser mosaico, se vai ser uma linha vertical. Isso vai de cada perfil, vai também da quantidade de conteúdos que você tem. Então, se você tem um perfil que tem muito mais conteúdos em texto do que em fotos, por exemplo, você vai optar por uma estrutura que tenha muito mais posts do que fotos. Quinto ponto, qual vai ser o formato das postagens de feed? Então, qual que vai ser o design de cada postagem? Qual vai ser o diferencial? Não dá pra gente usar um único formato de post para todos, né? Vai ficar tudo muito igual. Então, aqui você vai definir aí já um pouquinho mais de design. Aqui eu já deixo, na JG a gente já deixa mais para o nosso diretor de arte, que é a pessoa que fica responsável por definir isso. Sexto ponto, como vai ser a escrita das legendas? Qual a comunicação que o seu cliente te falou lá no início, que era a comunicação da empresa? Como que vai ser feito aí esse storytelling? Isso precisa ser muito bem observado, porque, por exemplo, se você está em um perfil de influenciador, você precisa falar exatamente como ele. Então, tem que ter muito cuidado de linguagem. Sétimo ponto, como que eu vou fazer para atrair mais pessoas para o perfil? Eu preciso de influenciadores para me ajudar, preciso fazer anúncio, vou fazer posts em colaboração com outras pessoas, vou fazer mais lives, vou produzir mais reels. Qual vai ser a estratégia para atrair mais pessoas? Oitavo ponto, quantas publicações vão ter por semana? Isso você também precisa, normalmente aqui na JG a gente faz um teste, onde a gente vê se 5 publicações na semana são suficientes ou se 3 são suficientes. Então, a gente passa um mês fazendo publicações 5 dias por semana, no mês seguinte a gente faz 3 vezes na semana e a gente vê os impactos de números, o que acontece na conta. Tem contas que recebem muito mais 3 publicações na semana do que 5. Às vezes 5 publicações para esse público é superlotação.
mas isso não é uma coisa que dá para generalizar e dizer, olha, tal mercado funciona tantos, porque varia muito de público para público, então é preciso testar. Nono e último ponto, como você vai fazer para vender? A gente não pode ser hipócrita, né, de estar só ali, quero humanizar e tudo mais. No final das contas, a gente tem um objetivo ali de vender, de realmente fazer a marca crescer mais e lucrar mais com a ajuda das redes sociais. Então, qual vai ser a estratégia de venda que vai ser implementada? Como que você vai fazer o seu cliente faturar mais? Isso precisa estar incluso também na sua estratégia. É um processo longo e é um processo que ele é demorado. Como eu falei, a gente leva mais ou menos uma semana inteira para a gente fazer todo esse documento certinho, porque a gente sabe que eventualmente quando a gente tem tudo isso definido, fica muito mais fácil da gente criar post, fica muito mais fácil da gente saber com quem está ali do outro lado, com quem a gente está se comunicando. Tem isso bem definido porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito.